obrigada, Vic. É isso, Mari. Boa tarde, né? Já quase para vocês, para todo mundo que nos acompanha. De uma entrada para outra, a gente teve aqui a informação de que o Galo teria encaminhado a contratação do atacante Júnior Santos, né? A gente chegou a falar de Arthur semanas atrás e que o Arthur estaria também nessa situação já de que a proposta estava na mesa do Zenit, mas o Atlético acabou descartando essa contratação porque os valores assustaram, né? 15 milhões de euros seria muita coisa, porque o Atlético tem de caixa, de orçamento, e essa responsabilidade do orçamento também é algo que é passado para a diretoria e que o Vitor falou na apresentação do Cuca. Já a gente ouve um pouquinho o Vitor falar sobre isso, mas especialmente sobre o Júnior Santos, um atacante de 30 anos. Segundo a informação do GE, a proposta que teria sido feita era de 7 milhões de dólares, né, que é um pouquinho próximo do que o Botafogo já pediria pelo jogador, 8 milhões de dólares, então o Atlético tem bastante otimismo. E também a informação que a gente teve é que o Atlético chegou a um acordo já com o jogador, falta tá por detalhes, aí questão de salário mesmo, então tem que se ajustar com o Botafogo, já que o jogador tem contrato até 2027, mas existe um otimismo aí pela possibilidade de trazer um atacante que foi muito bem no último ano, né, no Brasil, teve 20 gols aí pelo Botafogo, e que seria esse cara para repor um pouco a falta, né, do ataque do Atlético, principalmente com a saída do Paulinho. Bom, já falamos sobre a chegada de Natanael, também sobre a investida pelo Soteldo, que também não é tratada com muito otimismo, porque entende que o Santos quer ficar com o jogador e a oferta que o Atlético teria feito não agradou tanto. O Vitor falou sobre como a dificuldade em conseguir um treinador acabou atrapalhando o Atlético no mercado também nesse sentido. É isso, o Atlético tem um pouco de pressa também, porque nessa quarta-feira, né, a famoso amanhã, já viaja para a FC Series, para Orlando, para fazer essa pré-temporada. Tem um clássico marcado para o sábado, um clássico que pode aí atingir o recorde de maior quantidade de torcedores brasileiros neste torneio. Então são mais de 20 mil ingressos já vendidos, existe uma expectativa muito alta nesse Cruzeiro e Atlético que vai ter no sábado em Orlando. Então o Atlético quer tentar resolver essa questão, pelo menos de reforços até o final da semana, Mari. Bom, Vitória, obrigada pelas informações. Importante em trazendo atualizações sobre o Júnior Santos. Eu queria que tivesse uma câmera igual aquele reality que começou, pro React. Porque era a Vitória falando sobre o Júnior Santos. Aí todo mundo, legal. Na hora que falou o valor, o gato da Vitória gritou lá e o Jailson quase desmaiou aqui. Foi uma loucura. Jailson, vamos lá. Júnior Santos, jogador... Desmaia. Jogador sem pensar em valores. O Atlético tenta... Impossível. Você achou muito? Eu 8 achei. milhões de dólares, 7 milhões de dólares? 8 milhões de dólares, eu achei. Tudo bem, a gente tá falando do Júnior Santos, fez uma temporada muito acima da média, foi artilheiro da Libertadores, campeão da Libertadores. Esse gol até, né, no final ali do jogo. Um cara que mudou de função, acho que vale a gente falar também. Era um ponta, depois com o Arthur Jorge foi ali jogando um pouco mais centralizado e aproveitando a sua explosão física. Mas, enfim, se machucou, teve a lesão séria, volta. Mas 8 milhões de dólares, o Júnior Santos já tem 30 anos, se eu não estou enganado. É uma baita venda do Botafogo, sendo sincero. Temos que ser... 8 milhões de dólares. Mas o artilheiro da Libertadores, esse contexto não paga? Não me pega, numa boa. Pela idade, pela... Sim, é porque o Júnior Santos, aqui, com todo o respeito do mundo... Vê a coisa mais desrespeitosa da história. Não é isso, mas com todo o respeito do mundo ao Júnior Santos. É um cara que fisicamente entrega muito, mas não é aquele cara com um exímio refino técnico, assim. É um cara muito bom, é um cara profissional, já mostrou, trabalhador, batalhador, entregou em diferentes funções, só que não é aquele cara de um refino técnico, por exemplo, fez alguns gols impressionantes até na Libertadores, quando ele vai cortando para dentro para chutar com a esquerda, mas eu achei que ele teve um ano acima da média dele, até da própria carreira. Foi o melhor ano da carreira dele. Então eu acho que é uma boa venda pro Botafogo, os 8 milhões de dólares, sendo sincero. Eu acho um valor alto. Tudo bem que os valores estão inflacionados, mas me surpreendeu, porque realmente, se tivesse aqui gravado, ia virar meme ali, porque foi a hora que eu fiquei te perguntando e você me confirmou. Realmente eu me assustei com os valores. Olhando nesses sites especializados, né, me cantaram aqui no ponto que o Botafogo compra por R$1 milhão. Né? E aí agora pode vender por 8 milhões de dólares. Vamos lá, Marimar. O Vitor, ele falou na entrevista coletiva que
está atrás de um reforço, né? Não necessariamente com essas palavras, para a posição do Paulinho, que é um nome importante. Esse nome importante, quando a gente lê o Júnior Santos, é esse tipo de jogador? O Júnior Santos é um nome, se tornou um nome importante no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, né? Artilheiro da Libertadores. Ele tem as características, assim, o Paulinho é um jogador mais jovem, o Paulinho é um jogador com possibilidade de novamente ser convocado para a seleção, mas o Paulinho já saiu. O Júnior Santos se encaixa no perfil? Ok. Um jogador que tanto pode ser 9 como pode jogar pelo lado do campo. O Paulinho fazia isso. Ok, dá para entender. E sim, a situação dos valores é algo que é preciso ponderar. Só que, assim, o Atlético... Se colocou nessa situação. Se colocou nessa situação. Perdendo jogadores, com os jogadores que saíram, eu cheguei a ler hoje, o Atlético teve uma redução na folha de pagamento de 5 milhões no mês. Sim, isso é uma coisa... Não era... É muito incoerente. Um clube que fala que está precisando sanear despesas, que está não sei o quê, ele não poderia ter oferecido ao longo das últimas temporadas valores que a saída de 6, 7 jogadores dessem um total de 5 milhões. Então, ok, vai agora pegar um caminho, tal, vai. Vamos pegar o caminho da coerência e financeiramente seremos... Vai pagar 8 milhões um jogador de 30 anos. Eu não consigo entender. Dólares. De dólares. Eu não consigo entender. Mas, já falei uma vez, vou falar de novo. O Atlético foi comprado. Eu não me preocupo mais com a dívida do Atlético. Porque agora tem um grupo de gestores que está se preocupando com a dívida do Atlético. Se eles acham, eu acho que o Atlético precisa de reforço. Pronto. Então agora a minha função vai ser essa. O reforço é bom? É bom. Pronto. Já que alguém está pagando as contas. Ou deveria. Ou deveria. O Arthur foram 12 milhões de euros. Não, ele estava pedindo Eles queriam 15. E é um jogador mais jovem. É um jogador mais jovem. O Atlético recuou do Arthur. Isso, aí vai pra metade pelo Júnior Santos, só que com 6, 7 anos mais velho. Quando a gente fala de mercado da bola, mas Cícero, também dessa parte administrativa do Fogão. O que você traz de informações pra gente aqui no Sport Center? Bom dia. Bom dia pra você, Mari, pro Mário Marra, pro Jailson e pro Fã de Esportes. Olha, o ano não começou bem pro Botafogo, não. São muitos os problemas. Botafogo é o único time do Rio de Janeiro que ainda não contratou ninguém para essa temporada. E pior, vai perder 3 dos seus melhores jogadores. Todos vão para a Europa. São eles: o Thiago Almada, que está se apresentando ao Lyon da França. Luiz Henrique, que ainda não se sabe aonde vai jogar na Europa, ou no Lyon, ou num time da Inglaterra. E ainda tem agora o Igor Jesus, que também vai jogar na Europa. Então a situação não está boa. E o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, deu uma entrevista na Europa e que ele disse o seguinte: nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Temos 3 jogadores com transferências para o Lyon antes de sabermos do transfer ban. Thiago Almada, Luiz Henrique, que pode vir para o Lyon, Igor Jesus podemos trazê-lo para cá. É o camisa 9 do Brasil, mas acho que vai para a Premier League. Thiago se apresenta no Lyon esta semana. Luiz Henrique aparece essa semana também. Há a possibilidade de ele jogar aqui ou ser vendido para a Premier League. Nós temos a possibilidade de reforçar a equipe, mesmo com o transfer ban. Quer dizer, Botafogo perdendo seus principais jogadores, não contrata ninguém e ainda tem um problema sério. Hoje está marcada a reapresentação do grupo principal no CT Espaço Lonier. O que acontece? Os jogadores de Botafogo ameaçam não se apresentar. Por quê? Até agora não foram pagas as premiações prometidas do Campeonato Brasileiro pelo título e também pelo título da Libertadores da América. E o John Textor disse que vai pagar, mas está com problemas de fluxo de caixa e os jogadores do Botafogo estão se reunindo para decidir, as lideranças, se o Botafogo vai se reapresentar ou não. Então, a coisa, vou resumir numa frase: tá feia pro Botafogo. Ô Cícero, a gente vai conversar e eu quero ouvir também o Jailson e o Mário Marra sobre todos esses pontos que você trouxe, tá? Os benefícios para o Lyon, nesse momento, não é? Não é isso, Eugênio? E, de certa forma, dos benefícios para o Botafogo. Nos últimos 6 meses, sim. Porque pôde contar, durante uma temporada histórica, com a participação de jogadores de altíssimo nível
que talvez não pudesse contar, não fosse essa possibilidade depois de eles irem para a Europa. O Botafogo... Por isso que eu falei, nesse momento, hoje, 14 de janeiro, sim, benefício para o Leão. Mas vamos olhar para trás. Boa. Não fosse a possibilidade de você fazer do Botafogo, né, um caminho para eles chegarem ao futebol europeu, talvez eles não tivessem vindo para o Botafogo. O Almada não é um jogador normal no mercado brasileiro. O Luiz Henrique já era um jogador de Europa. Foi lá buscar no Betis. Então, o Botafogo serve, e é preciso entender isso. Muitas vezes o torcedor fica chateado. Mas dentro desse funcionamento do grupo, o Botafogo é beneficiado, mas serve de trampolim para esses jogadores chegarem ao futebol europeu. E é bom destacar que não há novidade nisso. Não há Quando novidade. eles chegaram, inclusive todos nós discutimos, falamos, analisamos, inclusive muita gente conectou, ou torcedores adversários zoando, brincando, o Botafogo é barriga de aluguel, o cara vai ficar 6 meses. Então tem os dois lados. Mas com a presença desses caras, o Botafogo foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história. É o que eu ia Voltou falar. a ser campeão brasileiro depois de muitos anos. Tem os dois lados, Eugênio. Porque você pode pensar assim, quantos clubes no Brasil não gostariam de ter o Almada e o Luiz Henrique por 6, por 8 ou por 9 meses? Ou por um ano, como foi o Luiz Henrique. Ou por um ano. Não é verdade? Então, acho que é isso. Agora, para o torcedor do Botafogo, ele fica se perguntando, beleza, ok, se ele realmente aceitar isso que a gente está falando. Mas quem chega? Exatamente. Os caras estão indo embora, e aí? Quem vem para o lugar deles? Essa é uma questão. Eles vão ser repostos no mesmo nível? Vai haver, nesse momento, o aporte financeiro que houve no ano passado? Ou os próprios problemas do Lyon vão impedir? Porque, vamos lá, gente, é uma empresa só, no final das contas. São clubes diferentes, mas a empresa é a mesma. Eagle Sports Investments, acho que é esse o nome da empresa. Então... Gostei da sua pronúncia. O investimento foi feito... Eagle Sports Investments. All right. Eu acho que esse é o nome, não tenho certeza, mas é algo parecido com isso. Então, se você entender que o Botafogo está sendo uma peça dentro dessa engrenagem que também se beneficia, você tem uma percepção diferente da situação. Agora, para o ano que vem, a gente só quer saber quem é que vem para o Botafogo, para o lugar deles. É claro que o Botafogo continuará tendo um bom time, porque ele tem lá jogadores ainda, não sei se vão permanecer, como o Savarino, como o Júnior Santos. O Igor Jesus, ele diz que talvez vá para a Premier League, mas por enquanto não vejo isso, talvez no final do ano. Continua tendo um bom time, mas sem Almada. No final do semestre. Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus continua sendo um bom time, mas já não é um time avassalador. Sim, não é. Mas eu não sei se o Igor Jesus sairia agora ou se sairia ao final do semestre. Se sair agora fica um problema, mais um problema. E você vai ter outros jogadores importantes, mas você vai, para manter o nível do ano passado, precisar trazer outros jogadores extra-série. E a gente fica esperando, vão chegar ou não vão chegar? O Textor já disse que não, fiquem tranquilos que a gente vai repor e tal. Mas só que o tempo vai passando e até agora não chegou. Está aqui a pergunta para André Donk e para Brelio Pires. Olha aqui. Parceria com o Lyon tem sido benéfica ou atrapalha o Botafogo, André? Quando você põe a Libertadores e o Brasileiro na mesa, para mim já resolve a questão. Lógico que não é o cenário ideal, mas a partir do momento que o Botafogo alcançou esse patamar... Mas o torcedor não quer parar, ele quer continuidade. Lógico, quer continuar e ele tem razão. Mas assim, o que me incomodaria é se a proposta do início fosse uma coisa e o discurso fosse outra. E não é isso. Como você falou, desde o começo a gente sabia que ia ter essa relação, onde o foco está ali no grupo, mais do que em um clube e no outro, e nesse momento, acho que até pelas dificuldades financeiras e por estar numa grande liga da Europa, um time tradicional parece estar mais no Lyon, tanto que estava falando, a prioridade é o Lyon ou o Botafogo. Nesse momento me parece claro que é o Lyon. Ainda mais ele fazendo anúncio na França, que ele está falando da chegada de um jogador para um clube, mas saída de outro, do mesmo grupo. Se ele está falando lá na França, falando do Almada a gente já sabia, mas do Luiz Henrique, do Igor Jesus falando assim abertamente... dá um indício... português, claro, o torcedor do Lyon tá adorando, lógico, gostando do que ele está ouvindo. O do Botafogo não está gostando, hoje. E ele até falou depois da Libertadores, não, a gente vai contratar, o time vai ser mais forte. Eu não duvido
que ele vai investir, repor as peças, só que tem uma coisa para mim também, a forma como eu enxergo o futebol. Eu não acho que essa coisa de vou sair um jogador bom, contratei um bom, resolver o problema. A questão de sequência de trabalho, de entrosamento são determinantes. O que o Botafogo fez ano passado foi espetacular, mas não é regra. Não é regra que você vai, contrata um monte de jogador, às vezes no meio de temporada, e dá certo. Eu acredito muito mais na sequência de trabalho. Tá? E o Palmeiras, por exemplo, para mostrar que, de repente, mesmo sem o alto investimento de grandes jogadores, tirando essa temporada que está fazendo, contratou bons jogadores, mas, assim, de uma questão muito mais orgânica, de mapear o mercado, de com calma, de fazer esses jogadores se tornarem ídolos com o passar do tempo. Isso deu muito certo. O que o Botafogo fez foi espetacular, mas foi um ano. Não sei se todo ano você mudando o elenco, mudando o treinador, isso é foi espetacular, mas foi um ano. Não sei se todo ano você mudando o elenco, mudando o treinador, isso é uma regra que vai acontecer. Então, essa questão, que o Botafogo tem potencial, de repente, financeiro para contratar, buscar outros grandes jogadores, eu acredito, mas não necessariamente isso significa o estabelecimento de um time que vai brigar todo ano, vai conquistar todo ano títulos. Mas, assim, a única coisa que eu acho que não dá para cobrar é que ele exigir que não fosse assim. Acho que o Textor, desde o começo, deixou claro que ele tinha um foco no grupo de clubes dele. Então, nesse aspecto, eu não consigo questionar, tá errado em fazer isso, não, porque foi algo que estava nítido desde o começo. E uma coisa boa nesse processo do Botafogo é que o temor que se tinha no começo, que a rede multiclubes é algo muito novo no Brasil. Satélite. E o John Textor já provou que o Botafogo não é clube satélite. Exato. Porque clube satélite é aquele que praticamente não tem ambição esportiva. Ele serve simplesmente para girar o negócio, para revelar jogador e mandar lá para cima. O Textor, por mais que tenha mandado jogadores para o Lyon, por mais que tenha feito essa roda girar, ele seguiu investindo no Botafogo e mantendo a ambição esportiva. Então isso já desconstrói a ideia de Botafogo como clube satélite. Então, mas tem que manter agora. Não, mas pode parar. Mas É mesmo se você pensar no Palmeiras. Quantos títulos o Palmeiras ganhou nos últimos anos? Quantos títulos o Flamengo ganhou nos últimos anos? Se para de ganhar, o torcedor fica como? Do Palmeiras, do Flamengo, do Galo, do Fluminense? Fica insatisfeito. O Botafogo vai parar aí? Não, mas a prova de que o Textor é muito interessado no projeto do Botafogo é que, lembra quando aconteceu o Jefinho indo para o Lyon e gerou uma chiadeira e até justificável pelo valor, será que era o momento de mandar o Jefinho? Ali se tinha essa preocupação e depois outros jogadores saíram, como o Perry, o Adrielson, mas houve reposição. E o projeto continuou. E o projeto voltaram, tanto o Jefinho quanto o Adrielson voltaram. Sim, voltaram também. Então, o Textor não deixou o Botafogo de lado. Então, esse é um passo importante. Agora, o grande desafio é que estamos falando agora de uma multinacional, uma grande empresa. E grandes empresas, quando crescem demais, tem esse desafio da gestão, e até os gestores falam, gerar sinergia entre os negócios. Mas essa é a parte complicada. Essa palavra mas aí, sinergia? Não, mas é muito comum. Não às vezes ela é boa só para a empresa. Então. Roda muita cabeça nessa papo de sinergia aí. É muito comum no meio corporativo. Então. Mas esse é o desafio do Botafogo agora. Deixa muita gente na rua, papo de sinergia. Sinergia é um eufemismo para outra coisa. Mas vai lá. Mas então, o Botafogo precisa, e principalmente o Textor, ter essa mentalidade de não desviar o foco. E não tem problema fazer uma reestruturação do Lyon. E o clube pede isso no momento até para que a holding tenha vida longa. Se o Lyon for à falência, por exemplo, isso vai impactar o Botafogo de alguma maneira, vai respingar. Então, o que o torcedor do Botafogo espera é que se o John Textor tiver, por exemplo, que investir num novo clube na Inglaterra, num clube maior, se desfaz do Crystal Palace e vai investir num clube que tenha mais ambição esportiva, que ele não deixe a gestão do Botafogo em segundo plano. E aqui no futebol brasileiro, o torcedor tem a necessidade de uma gestão personalista. O Textor indo no estádio, o Textor frequentando o centro de treinamento, isso não pode se perder. Legal, tem ali a necessidade de dar atenção ao Lyon, de mandar alguns jogadores para lá, mas que a roda no Botafogo continue girando. Mas para mim o principal nesse momento para o Botafogo, pensando em longevidade do projeto, pensando num Botafogo se mantendo nesse patamar de competitividade,
é a estabilidade de comando. Se o John Textor conseguir um projeto, encaixar um treinador que consiga fazer isso de médio e longo prazo, como o Palmeiras tem, como o Fortaleza tem, ele já tira do caminho metade dos problemas. Ele já tem um comando forte para fazer com que ele possa depositar energia em outros clubes com mais tranquilidade. Fazendo isso, ele dá o passo que para mim falta ao Botafogo, que é a estabilização de comando. Para mim, essa deveria ser a prioridade. Eu quero falar um pouco mais do lado dos jogadores, porque imagino também que quando vieram para o Botafogo, Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique, eles sabiam também que eles estavam vindo com essa condição. Ó, você vai vir, vai jogar um tempo e depois você volta para a Europa, vai para a Europa, enfim. Por exemplo, o Almada. Eu imagino que ele saindo do Botafogo, indo jogar no Lyon, ele vai continuar sendo convocado para a seleção argentina. Pelo menos eu imagino. Mas o Luiz Henrique já estava lá na Europa, jogava na Espanha, no Betis. Não tinha papo de Luiz Henrique na seleção brasileira. Igor Jesus, quantas vezes tinha sido convocado? Quantas vezes tinha jogado e tinha sido titular? Agora o cara vai voltar. Ele pode voltar, qualquer um deles, ou para a Premier League, ou para o Lyon, e pode continuar sendo convocado para a seleção brasileira, pode arrebentar no clube dele, ou pode chegar lá, o técnico não gosta, vai esperar um pouco, vai ficar na... E o cara perde espaço. Tem esse risco. Será que eles estão sabendo de tudo isso? Temos números dos jogadores para a gente falar um pouco mais sobre esse lado do atleta, que, repito, muito provavelmente, ou com certeza, ele já sabia. Mas será que é bom ele sair de um time campeão, entrosado, tá arrebentando, tá fazendo gol, tá na seleção brasileira e vai para um time que tem um ponto de interrogação? Trio pelo Botafogo na temporada, Almada, 26 jogos, 3 gols, 2 assistências, jogando muita bola. Não são números espetaculares do Almada, mas a gente acompanhou, ajudou muito, jogou muita bola. Jogos importantes. Luiz Henrique, 55 jogos, 12 gols, 5 assistências. Jogou muito, decisivo. Igor Jesus, também não precisa nem falar. 8 gols, 5 assistências, jogando muito. E os dois chegando à seleção brasileira. E aí, Eugênio? Sobre a seleção brasileira, eu acho que os dois, pensando em Igor Jesus e Luiz Henrique, os dois encontraram seus espaços na seleção brasileira. O Igor Jesus até pela ausência de outros jogadores daquela posição que tenham dado respostas. O Luiz Henrique pela habilidade dele, o Luiz Henrique tem uma questão ali que há um excesso de jogadores para a posição de jogar ali do externo pela direita. Então tem o Savinho que joga ali, Estevão que joga ali, tem o Luiz Henrique, tem Rafinha que já jogou ali. Rafinha que agora tem jogado do outro lado no Barcelona, mas pode jogar por ali também. Embora o Rafinha recentemente no City, nos 2 melhores jogos dele, ele tenha jogado pela esquerda. O Rafinha ou o Savinho, você está falando? Desculpa, o Savinho. Que o Rafinha está jogando pela esquerda. Sim, ainda tem o Rodrigo que pode jogar pela direita e tal. Mas o que eu acho, o Luiz Henrique foi bem na seleção brasileira. Mesmo não sendo titular absoluto, ele entrou em alguns jogos e fez a diferença. A questão para ele continuar na seleção é ele jogar bem no Lyon, se destacar no Lyon e, especialmente, quando vier para a seleção, continuar se destacando na seleção, mesmo que ele não tenha uma sequência boa no Lyon. Se o Dorival chamar, ele chegar na seleção, resolver, ele vai continuar sendo chamado. Agora, é claro que a visibilidade do Lyon é outra, é menor do que se ele estivesse aqui, porque aqui está todo mundo vendo, está acompanhando no dia a dia. E ele estava num time vencedor, que ganhou títulos, foi eleito o Rei da América. Isso aí tudo ajuda muito a ele. Então ele não vai perder agora, nessa primeira convocação agora para os Jogos de Março, ele não vai deixar de ser convocado porque ele foi para o Lyon. Porque ele terminou o ano voando. Eu falei, muitas vezes acontece o contrário. Quando o cara vai para a Europa é que ele é mais convocado ainda. Mas depende se vai jogar ou não, né? Não, e depende do mercado, né? Porque o mercado francês hoje não é um mercado de destaque. O futebol francês vive uma crise econômica, vive uma crise técnica. Então, recentemente o Cristiano Ronaldo foi lá e falou, só tem o Paris Saint-Germain e tal. E eu falei do Almada, desculpa, Eugênio, mas se o Almada também vai para o Lyon e não joga, tá mal, fica no banco, ele pode perder espaço também na seleção argentina, não pode? A seleção argentina vive uma situação diferente. Ele também não é titular na seleção argentina, mas é que tem um grupo campeão do mundo. Então, por isso que eu acho que é diferente a visão. E nesse grupo se mexe muito pouco.
Porque A além... seleção argentina vive a fase de festa. Parece todos os jogos das eliminatórias, parece que é jogo de apresentação. E tem A seleção brasileira é outra coisa no momento. E tem aquela coisa do grupo fechado, sabe? Difícil entrar gente de fora num grupo que foi campeão e que está bem fechado, é muito unido, muito próximo. Então o Almada faz parte disso. Então dificilmente ele vai perder espaço porque, por exemplo, ele poderia perder espaço porque está jogando no Botafogo. Né? Tá no Botafogo, futebol brasileiro. Você tem vários jogadores argentinos que atuam com destaque no futebol brasileiro que não são levados em consideração para jogar na seleção argentina. Por quê? Eles olham para a Europa. Eles olham para o futebol europeu. Quais são os argentinos? Como a gente faz aqui, muitas vezes, né? Que estão jogando bem no futebol europeu. Aí se abriu agora a exceção porque o Messi foi jogar nos Estados Unidos. Ele é o Messi. Então o Messi, ok, jogador dos Estados Unidos. Mas tem algum argentino que merecia estar na seleção argentina, que joga aqui, sem ser o Almada? Vários ao longo da história. Não, estou dizendo agora, hoje, nesse momento. Não, hoje a gente tem que parar para pensar, mas estou colocando na história. Por exemplo, o Dario Conca jogou uma barbaridade no Brasil. Jogou demais. Jogou no Vasco, jogou no Fluminense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Nunca sequer cogitaram o Dario Conca na seleção. Não, o Cano teve uma fase exuberante. Ele ia chegar no Cano. O Cano foi para a Copa do Mundo vestido com a camisa lá da seleção argentina, mas ninguém nem cogitou. Teve dois que jogaram aqui e não perderam o seu espaço na seleção argentina. No Corinthians, campeão brasileiro 2005. Carlitos Tevez e Javier Mascherano. Mas que o Corinthians foi uma situação semelhante ao que o Almada vive no Botafogo. Ele foi uma espécie também de trampolim para os dois irem para o futebol europeu. Eles já eram muito cotados, já eram jogadores de seleção e eles vão para a Europa, mas antes tem um estágiozinho no Brasil. É verdade, eles não foram para a seleção porque estavam jogando aqui, eles já eram da seleção. Já eram da seleção. Então, são situações. Então, eu acho assim que o Almada vai continuar, a não ser que ele se machuque, alguma coisa, espero que não aconteça isso. E os jogadores do Botafogo, que ainda são do Botafogo, né? Ainda oficialmente não saíram. Por enquanto ainda são. Não, o Almada, pelo que ele falou... Não, estou colocando os jogadores do Botafogo da seleção brasileira. Luiz Henrique e Igor Jesus. Esses dois jogadores, caso se transfiram para o futebol europeu, eles vão precisar... Primeiro, acho que serão convocados na primeira chamada e, a partir daí, vão se manter na seleção de acordo com o desempenho deles mesmos na seleção. Se eles forem importantes, se eles fizerem a diferença, eles continuarão sendo chamados. Às vezes tem jogador que não está bem no clube dele lá na Europa, mas ele tem a confiança do técnico da seleção brasileira e ele continua sendo convocado. Aconteceu um tempo, inclusive, com o Felipe Coutinho, com o Tite. Sim. Né? O Felipe Coutinho não estava tão bem, mas o Tite gostava dele, ele jogava bem na seleção e ele continuou indo. Temos a participação da galera, fãs de esportes, na hashtag F360. Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai ser muito importante, né? Para o crescimento do nosso canal, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses vídeos aí de notícias do nosso fogão todos os dias aí pra vocês, galera. Rapaziada, no vídeo também a gente está divulgando as maquininhas da Tom, galera. Você que tem seu negócio, né? Quer aumentar seu faturamento, pode estar ali adquirindo uma ótima maquininha para o seu estabelecimento, galera. Você que trabalha com venda, né? Você que já tem uma maquininha e não está satisfeito com a sua maquininha, quer trocar de maquininha, quer estar adquirindo uma boa maquininha, galera, a gente está indicando a maquininha da Tom ali nos comentários fixados e também na descrição do vídeo você vai encontrar o link, pessoal, para estar sabendo mais, né, galera? Clica lá e saiba mais. Também vocês vão encontrar o cupom de 10% de desconto ao clicar no link, galera. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!